Trânsito. Oferecimento trânsito parado? Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. De volta e falando agora da Estrada do Coco, motorista que trafega no sítio do Salvador ainda encontra trânsito fluindo bem, mas tem congestionamento pela Avenida São Cristóvão e nos dois sentidos. A Avenida Caribé é a melhor opção para o motorista. Os dois sentidos apresentam ótima fluidez. Paralela sem preocupações em direção ao aeroporto, mas sentido acesso norte ainda tem lentidão entre o Imbuí e o viaduto Nelson Daia. Trânsito parado? Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Sani Santana para a CBN Salvador. Site politicabahia.com.br. Agora você acompanha tudo o que acontece no dia a dia pelo app do Política Bahia, de forma rápida e prática. Basta baixar o nosso aplicativo disponível para Android e iPhone. Receba atualizações imediatas, alertas importantes e todos os destaques do dia direto no seu celular. politicabahia.com.br. Loteamento Mar Aberto, na ilha de Itaparica, com vista para o mar. Parcelas em até 48 vezes sem entrada e sem juros. Não perca essa oportunidade. Loteamento Mar Aberto. Ligue 719 9982 4300. CBN Falando Sério. Apresentação: Alessandra Tanuri. Quarta-feira, 15 de julho de 2026, está no ar o programa CBN Falando Sério, comigo, Alessandra Tanuri, todas as quartas-feiras. E você fica comigo hoje até às 15 horas. Eu gostaria, antes de mais nada, antes de iniciarmos esse programa de hoje, que vem também com um convidado super especial, como todas as quartas-feiras, eu gostaria de fazer uma breve homenagem a uma data de grande importância que tivemos essa semana, os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Desde a sua criação em 1990, o ECA marcou um avanço histórico ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeito de direitos, garantindo-lhes proteção integral e prioridade absoluta. Mesmo que o tema do programa de hoje seja outro, e nós já vamos começar aqui novamente falando com vocês, imperdível, considero muito importante registrar essa data e reforçar a importância de continuarmos promovendo uma sociedade que respeite, proteja e assegure os direitos das nossas crianças e adolescentes. Fica aqui a minha homenagem a esse marco tão significativo para o Brasil, e você que me acompanha sempre, ou por aqui ou na minha trajetória, sabe que trabalho com crianças e adolescentes e levanto de verdade a bandeira de que precisamos olhar para essa causa cada vez com mais sensibilidade e atenção. Mas voltamos para esse programa que está imperdível sempre, perdido nunca. Falaremos bastante sério hoje sobre um tema muito importante e que vai começar a bombar a partir de agora, que é o tema do direito eleitoral. Principais regras, crimes eleitorais, propaganda eleitoral e o papel da Justiça Eleitoral na fiscalização das eleições de 2026. O calendário eleitoral desse ano já movimenta partidos, pré-candidatos e eleitores em todo o país. Em um ano decisivo para a democracia brasileira, conhecer as regras do processo eleitoral é fundamental para evitar irregularidades e garantir uma disputa equilibrada. Propaganda eleitoral, uso das redes sociais, abuso de poder econômico, compra de votos, desinformação e o papel da Justiça Eleitoral estão entre os assuntos que mais geram dúvidas. Para isso, estou recebendo aqui, seja muito bem-vindo, doutor advogado, doutor Cleiton Correia, especialista nas áreas eleitoral, penal, civil e trabalhista. Seja muito bem-vindo. Vamos estar conversando bastante aqui sobre todos esses temas e, sem dúvida nenhuma, você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp, interagindo, mandando a sua pergunta para o 071 98679 2647 e também nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelas redes sociais do @CBN Falando Sério, do @CBN Salvador Oficial, e também, posteriormente, mandando aqui todas as suas perguntas que nós vamos usar e abusar aqui do Dr. Cleiton para poder esclarecer essas dúvidas tão importantes e pertinentes. Dr. Cleiton, seja muito bem-vindo.
E já comece dizendo para nós quais são essas principais mudanças que vão valer para os candidatos, partidos e eleitores esse ano. O que é que a gente pode esperar? Olha, Alessandra, obrigado aí pelo convite, né? Estou muito feliz de participar desse programa e poder dizer que a Justiça Eleitoral, né, é uma caixinha de surpresa, né? Porque toda eleição há alterações, há resoluções que saem do TSE e essas resoluções alteram o jogo, né, completamente. Então, é uma coisa que a gente pode ter certeza que o direito eleitoral tem é emoção, né? Porque está sempre essas mudanças, sempre novidades quando se trata dessa área do direito. Uma coisa que a gente pode falar, né, esse ano, que já não é novidade mais, é a questão dos comícios, né? Como a gente estava acostumado a ter aqueles comícios, né, nos tempos daí de Fernando Henrique, né, nos tempos do começo do governo Lula, que aqueles artistas iam para a rua, juntavam milhões de pessoas. É uma coisa que, para baratear a campanha eleitoral, foi proibida, né? O comício ainda pode ter, ainda pode haver o comício? Pode. Pode ter carreata? Pode sim. O que não pode mais haver é aquela coisa, né, megalomaníaca que existia antes, né, enorme, que juntava artistas do Brasil inteiro e para que a campanha eleitoral hoje, que está mais presente nas redes do que muitas vezes nas ruas, o showmício ele não pode mais existir, né? Ele deixou de existir. E, entre outras coisas, por exemplo, aquelas bandeirinhas, né, que está acostumado a você chegar nas casas, tava lá os muros pintados, outdoors, aquele monte de papel pintado, isso aí acabou, né? Agora a coisa é muito mais. Até questão de higiene, né? Questão de. Mas isso é um plano, é uma vontade, é um plano, é de fato Tem um uma... CNPJ lá do candidato e aí você fica sabendo, né? Quem foi que sujou, quem Isso, foi que assim, quais são... aprovou aquela Se a campanha gente legal. hoje, então, por exemplo, como sociedade, né? Eu acho que isso é super importante para quem está nos ouvindo, porque tenho certeza que todo mundo vai fiscalizar, né? Até porque já passou do tempo de que essas ruas sujas, esses muros pichados, esse tipo de propaganda fosse substituído por outro tipo. Mas, quando vai chegando perto, a gente vê de que as pessoas meio que não levam isso muito em consideração, né? Então, quais são, de fato, essas penalidades que se a gente por aí vê as coisas sujas, bandeirinhas, aqueles santinhos, o que é que acarreta para os candidatos e o que é que a sociedade pode fazer ao ver isso sendo feito? O TSE, né, visando facilitar, criou um aplicativo chamado Pardal, né? Esse aplicativo aí, que tem esse nome, né? Já para se ficar de olho, você pode ir lá, junto a esse aplicativo, denunciar, tirar a foto, mandar um vídeo. E a Justiça Eleitoral, ela pode abrir, junto com o Ministério Público Eleitoral, né, um procedimento de investigação eleitoral que poderá acarretar multa e suspensão, inclusive, da campanha. Imagina a pessoa se eleger, conseguir os milhares de votos necessários e identificar mais tarde que ele fez uma campanha ilegal. E lá na frente chegar a perder até mesmo o seu diploma eleitoral. Então é importante ficar de olho, tanto o candidato, né, como as equipes. Por isso é importante o papel do advogado eleitoral para orientar nesses casos, para que realmente isso não aconteça. Porque seria um desperdício, né, tanto dinheiro envolvido, tantos sonhos envolvidos, tanta. E aí, de repente, por causa de um deslize, você realmente perder. Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa assim, para a gente não fazer uma confusão. A propaganda eleitoral permitida e a propaganda irregular, quais são exatamente os principais limites impostos pela legislação? Ainda existe muita confusão do que é de fato é permitido e do que é irregular, do que é hoje feito de qualquer jeito. O que é permitido ser feito? Um exemplo é colocar adesivo no carro. Eu posso colocar adesivo no meu carro? Pode. Se for só aquele tamanho ali, que geralmente a justiça reconhece como 50 centímetros quadrados, né? Você pode colocar, é o vidrinho do carro atrás, não tem problema. No dia da eleição, quando você for votar, eu posso ficar com a camisa do candidato? Não tem problema. Posso levar minha bandeirinha lá para dizer com quem eu vou votar? Não tem problema. O que você não pode é a boca de urna, que é crime. No dia da eleição, você fazer carreata, comício, entregar santinho no dia da eleição. Você não pode pintar o seu muro. Se for usar bandeiras durante a campanha, elas têm que ser móveis. Hoje a gente está acostumado a passar numa praça e ver aquelas bandeirinhas móveis, né? Sim. Que durante o dia se coloca e à noite é retirada. Você não pode também fazer um carro de propaganda, né? Que a gente chama aqui em Pernambuco, na frente de um hospital, passar na frente de um quartel, aquele barulho. Existe essa limitação. Eu posso colocar um outdoor e esse outdoor está dizendo lá o candidato, o número, não pode, né? O outdoor não pode ser usado. Já foi usado no passado.
E também separar o que é pré-campanha, que é o que estamos no momento atual, que a campanha só começa lá depois de agosto, do que a campanha, né? Por isso que você vai ver candidatos falando que sou pré-candidato, e ele também não pode pedir votos, né? Ele não pode chegar e vote em mim. Ele pode falar as qualidades dele, pode participar de programa de entrevista, mas ele não pode jamais pedir votos. Inclusive, depois, ele pode até turbinar já na eleição, Alessandra, a sua rede social, porque ele não pode terceirizar. Ele não pode pegar um grande influencer aí de Sim. Salvador, uma pessoa famosa, e eu pagar para esse influencer me divulgar. Isso não pode, né? Então, na página dele, com o CNPJ dele, ele pode ir lá turbinar essa página. Ele não pode terceirizar esse serviço. Eu gostei de saber disso. Eu não estava por dentro sobre essas questões das redes sociais a não poderem fazer propaganda para o candidato enquanto eles são pré-candidatos ou após também, quando eles realmente virarem candidatos. Tipo, os influencers, então, eles não podem tomar partido para uma inclinação. Como é que é isso? Vamos explicar aqui para os influencers que estão sendo assediados para fazer propagandas dos políticos, que não são poucos, né, que a gente sabe. Como é que é a regra hoje nesse sentido? Eu posso, no dia da eleição próximo, dizer eu vou votar em fulano ou em Beltrano? Pode. Isso não é crime, não. O que eu não posso é dizer votem, né? Todo mundo deveria votar nessa pessoa, principalmente alguém que tem uma grande tração, né? É claro, se você tem lá 50 seguidores e tá falando, você não vai ter uma influência tão grande, provavelmente nem vai ser denunciado, mas se é uma pessoa famosa, tipo Anitta, ou tipo Neymar, ele vai lá na rede social dele, né? E incentiva voto, uma coisa é eu vou votar, Neymar já fez isso, Anitta já fez isso, eu vou votar em fulano. E ela pode declarar o voto dela, não é crime. O que ela não pode fazer campanha. Vocês deveriam votar em fulano, já na eleição ou na pré, porque é o melhor, porque ele não pode. Porque isso pode ser visto como pré-campanha, se for nesse momento que estamos agora até agosto, e depois da campanha, isso pode ser visto como terceirização. E outra, mesmo se ele falar que vai votar em alguém, isso tem que ser gratuito, né? Ele não pode ter recebido dinheiro para isso. Mesmo declarando o próprio voto. Eu não posso pagar para alguém dizer que vai votar em mim porque recebeu dinheiro para isso, né? Porque o dinheiro para turbinar as redes sociais sempre tem que ser na página do próprio candidato. Então, o influencer que quiser estar junto, que for candidato, tudo bem. Uhum. Mas se quiser estar junto, na hora do comício, da carreata, não tem problema, né? Ele não pode usar a rede social dele, né? Principalmente de forma paga, para turbinar a campanha de candidato nenhum. Entendi. Nós estamos aqui ao vivo no YouTube e no Facebook. Então, aproveitando aqui para pedir a sua participação no programa, enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 071-98679-2647. Nós estamos aqui com o convidado, o Dr. Cleiton Corrêa, advogado eleitoral, penal, civil e trabalhista, bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em direito eleitoral pela PUC Minas Gerais, membro da Comissão de Educação da OAB, apresentador do Taking Wave Podcast, palestrante, super entendido desse assunto que nós estamos aqui trazendo para vocês, que é o direito eleitoral em ano de eleições. E estávamos aqui falando exatamente sobre o que é que pode e o que é que não pode ser usado no dia da eleição, o que é uma pré-campanha, esse período que agora, inclusive, nós estamos, né? Porque exatamente o período correto vai ser agora em agosto. E aí me vem a pergunta sobre quais cuidados esses pré-candidatos devem ter para não cometer propaganda enganosa. Enganosa não, antecipada. E aí nós falamos aqui sobre essa questão das redes sociais, né? Que eles não podem fazer através do YouTube ou das redes sociais de terceiros, como influencers. E existem outras coisas que eles também devem fazer para que não seja encarado como uma propaganda antecipada, como talvez o uso dessas camisas ou dessas bandeiras antes do tempo. Como é que a gente pode achar que eles estão fazendo antes do tempo? Olha, Alessandro, uma coisa, né, que às vezes os candidatos, eles esquecem, né? Até foi recente agora, o presidente Lula, ele chegou a dizer, no comício recente, ele está acelerando, né? Alguns candidatos, inclusive aqui em Pernambuco, não sei se aí na Bahia, algumas obras, porque sabem que depois de agosto, mesmo sendo o atual presidente, o atual governador, ele não pode inaugurar mais obra, né? Ele não pode inaugurar obra depois da data de agosto agora. Então, eles estão acelerando, muitas vezes inaugurando obras inacabadas para poder ganhar o bônus político daquilo ali, porém não vai poder mais fazer isso. E ao fazer, agora que é pré-candidato, ele não pode pedir votos, né? Não pode dizer
vote fulano, vote cicrano. Aconteceu isso ano passado, ficou famoso, na campanha de prefeito de Boulos, lá em São Paulo, né? Onde o presidente Lula, numa festa de 1º de maio, veja que era em maio, não era agosto ainda, ele pediu naquela festa de trabalhador que votasse em Boulos, né? E aí teve uma multa em cima do PSOL por causa disso, que lá na ânsia, né, de exaltar o seu candidato, ele acabou falando para votar, é o candidato ideal. Então isso é visto como pré-campanha. Então o candidato hoje, que é deputado estadual, que é pré-candidato a senador, ele tem que ter esse cuidado, ser orientado, a de modo algum pedir votos. Eu posso ir para uma entrevista? Pode. E nessa entrevista eu posso exaltar minhas qualidades, minha experiência, dizer o que eu quero fazer? Pode. O que ele não pode é pedir votos. Ele não pode se declarar candidato, até porque ainda vai ter a convenção partidária, né? Isso ainda não foi efetivado, principalmente nos casos de eleição que não é majoritária. Muitas vezes ele nem é efetivado como candidato de verdade, o deputado estadual e o deputado federal, e de repente ele não pode falar que é candidato. E quais são as punições que esse candidato pode sofrer caso seja condenado por crime ou a infração eleitoral? Geralmente o que vamos ter aqui no Brasil, até porque temos um código eleitoral, né, que às vezes é brando. Tem que se lembrar que ele é feito pelos próprios usuários, né? Quem é que faz o código eleitoral? O próprio usuário do código eleitoral, que são os políticos, né, os candidatos. Então ele é meio brando nesse sentido, né? O que pesa mais é multa, né? Para você, de fato, perder o seu mandato, geralmente tem que ser um crime de abuso político ou abuso econômico, ou que você tenha caixa 2, ou fraude da eleição, ou faça uma coação. Então, nesse caso de candidatura, você só recebe uma multa. É uma multa que pode chegar a valores substanciais, mas é só multa. Mas ele também pode responder por crime eleitoral, não? Qual que é o limite? Tipo, determinadas infrações, elas só são realmente reconhecidas pela justiça como passíveis de multa. A partir daí, pode vir realmente a ser um crime eleitoral. Como é que a gente consegue identificar essa linha tênue sobre o que é mais, vamos dizer assim, considerado no judiciário como crime, com relação a... Para quem não entende, né? Vamos falar assim, olha, isso aqui é só uma multa. Porque muitas vezes a gente vê também algumas coisas assim, as pessoas, os candidatos, eles não estão se importando, não, porque isso aqui é só uma multa. Isso não vem a ter, não vai acarrear uma coisa mais grave. O que temos como crime, Alessandra, que pode até fazer a pessoa perder o mandato, né? Por exemplo, a coação, né? Eu sou um candidato, tenho uma empresa lá, né? Acontece já no Brasil isso, não precisa citar. E aí eu digo, olha, aqui eu tenho 4.000 funcionários, e se os 4.000 funcionários não votarem em fulano, segunda-feira passa lá no RH com a sua carteira que vai ser demitida. Isso é coação, né? Chega a dar 4 anos de cadeia, né? Outro caso que eu não posso é compra de voto, né? Eu pegar e pagar, dar um valor X para as pessoas votarem em certo candidato, né? Uma coisa simples que muitas vezes passa batido é dar carona. Eu posso dar carona ao meu pai, à minha mãe, ao vizinho? Posso. O que eu não posso é alugar uns 30 ônibus e colocar um monte de eleitores que moram na zona rural. E olha, aqui quem desse ônibus foi o candidato fulano, né? Foi seu João lá da fazenda, e tem que votar no candidato Beltrano para vocês poderem ir no ônibus. E quando chegar lá vai ter um lanche. Não pode dar lanche, né? Quem vai fornecer transporte e alimento para quem é de lugares isolados é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem verba para isso e está previsto que a pessoa mora lá na Amazônia, mora numa zona muito isolada, que a Justiça Eleitoral forneça transporte e forneça alimento. Inclusive agora já é lei, né, que no dia da eleição e que você não pague, né, para passagem. Se você for votar, você até é de graça. Entendi, mas veja só, então assim, a gente pode entender, né, vendo aqui essa sua fala para o público que está aqui nos ouvindo, eu gosto de falar de uma forma bastante clara, desmistificada, para que todo mundo entenda. Então, você não pode aceitar lanche e outros benefícios, não somente dinheiro, porque a compra de voto, ela não necessariamente tem que vir somente através do dinheiro em espécie em troca de um candidato beneficiado. Podem haver outros tipos de compra de votos que são maquiados aí com favores, também com outras ofertas, né? E, independente de qualquer uma, isso ainda é uma compra de votos que não só é proibido, como punível.
Exatamente. Tem uma coisa interessante, por exemplo, né? Eu sou um candidato e eu sou dentista, né? Então, a Sim, vida toda lá eu cobrei, mas na época da eleição, quando eu sou não cobrei candidato, de ninguém. eu vou fazer 3.000 tratamentos grátis. Eu vou pegar e vou distribuir prótese para 1.000 pessoas. Ah, alguém vai dizer, mas não, o seu trabalho não é esse. Não, mas só na época da eleição. Aí eu estou no supermercado, na época da eleição, distribuir 1.000 cestas básicas. Veja, então tem coisas que mostram claramente que aquilo foi voltado com intenção eleitoral. Inclusive, a própria pessoa que já está em posse do cargo de executivo pode fazer isso. Eu sou um prefeito, tenho lá um serviço público que só vai ser prestado durante a eleição. Ah, sei lá, um trabalho aqui, chapéu de palha, né? Que pega as pessoas para fazer trabalhos, cortar mato e tal, mas só na época da eleição eu contrato lá 3.000 trabalhadores para fazer aquele trabalho e ganhar um dinheiro extra. Ou também um caso que é muito escondido, que não parece ser compra de voto, e é o caso da pessoa que contrata pessoas para entregar santinho. Pode contratar? Posso. Contratar 50 pessoas, 30 pessoas? Posso. Mas se eu contratar 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, né, somente no município pequeno, e pagar, dizendo, não, eu estou pagando porque ele foi cabo eleitoral meu, mas que é uma quantidade de pessoas suficientes para mudar a direção da eleição, isso pode ser caracterizado como compra de voto, né? Então, eu preciso Sabe uma de 3 pergunta mil que votos para me. ser eleito Hum. e tenho 3.000 cabos eleitorais recebendo, então isso também pode ser visto como compra de voto. Doutor Cleiton, eu tenho uma pergunta. A gente sabe, né, que esse abuso do poder econômico ainda é uma grande preocupação. Mas e as pessoas de que sabem exatamente de que estão sendo manipuladas para isso e que recebem esse benefício e que, olha, eu vou e que se submete, ela também não é passível de responder por crime eleitoral? Então, falando aqui desse exemplo do dentista. Olha, tem um dentista ali que agora, na época da eleição, ele está fazendo tratamentos dentários em troca de voto. E aí eu me submeto, eu tenho consciência, eu sou de maior, eu sou uma cidadã da cidade, tenho total clareza do que estou fazendo e, ao mesmo tempo, também tenho clareza de que aquilo dali é um crime. Mas, e mesmo assim, eu me submeto por qualquer razão. Ou porque eu quero, ou porque eu preciso, ou porque é oportuno. Enfim, cada um vai aí na sua dinâmica ética. Mas a pessoa de que se submete e que concorda, ela também não responde? Como é que é isso? Para que a gente alerte também a situação de que, olha, na hora que forem botar você para poder ser cabo eleitoral com santinho, botarem você para poder colocar isso e aquilo outro, ficar lá do lado do pau da bandeira, não faça, porque você também pode vir a sofrer uma consequência. Acho que é importante a gente também alertar as pessoas. Como é que seria isso? O crime eleitoral, é o que a gente chama de crime comum, né? Lá no direito, né? Que é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Ah, eu só posso cometer crime eleitoral se eu for candidato, se eu tiver um cargo político, não. Qualquer pessoa pode cometer crime eleitoral. Como você falou bem, Alessandra, aquela pessoa que recebe um benefício, prometendo trocar o voto, né? Sim. Por esse benefício, ela também comete esse crime. Por exemplo, o que é muito feito em alguns lugares é a pessoa que quer, mostrando que de fato vai fazer aquilo que ela se vendeu a fazer, que é tirar foto na hora da votação, né? Não pode, né? Você é proibido. Eu posso tirar meu celular na hora da votação? Posso. Posso ficar com a camisa do meu candidato? Posso. O que eu não posso é chegar lá na hora e tirar foto do voto para mostrar a quem me pagou, né? Isso é crime. Então, você não pode tirar foto para mostrar, tá vendo, votei em fulano, votei em Beltrano. E quem comete esse crime sabendo, ciente, que está vendendo o seu voto, né? Ela também vai receber sanções eleitorais, né? Muita gente, às vezes, acha que não dá em nada e acontece você ficar lá com o seu título cassado, uma multa pesada. Aí, de repente, você vai fazer um concurso público, não faz. Vai tirar um passaporte, não tira, porque tem um crime eleitoral lá pendente que vai afetar a sua vida para sempre, né? Isso é importantíssimo. No fim do programa, a gente tem que repetir isso, porque as pessoas elas acham de que não dá em nada. E quando esses crimes eleitorais, de fato, eles estão lá na sua ficha, isso emperra, na linguagem bem coloquial aqui, muita coisa, como grande parte, inclusive, dos concursos públicos, né? E alguns outros pré-requisitos para que você sequer venha a participar de algumas seletivas, envolve todo um histórico com relação a esse tipo de comportamento. E é difícil depois apagar esse rastro, né? E aí, qual que é o papel
que eu gosto muito dessa área da prevenção, né? Qual que é o papel da Justiça Eleitoral na prevenção, na fiscalização dessas irregularidades e principalmente na educação da sociedade para que elas entendam de que se submeter a determinadas situações por troca de votos pode acarretar num dano pessoal irreversível. A Justiça Eleitoral, né, que só existe praticamente no Brasil, né, ela tem um papel importante que deveria ser realmente de fiscalizar, regularizar as eleições. E a gente viu nos últimos anos que ela teve um papel mais do que importante, porque ela praticamente salvou, né, todo o processo eleitoral. Havia uma campanha voltada aí para descredibilizar as urnas eletrônicas, descredibilizar todo o processo eleitoral, e a Justiça Eleitoral ela foi importante em demonstrar que esse processo do Brasil, que é da urna eletrônica, que o voto sai em 2, 3 horas, todo mundo sabe quem é o presidente, todo mundo sabe quem é o governador, e só tem no Brasil, né, esse nível de tecnologia, que isso realmente era algo fidedigno, né, algo que é confiável. Então ela tem um papel muito importante nesse sentido, e assim o Brasil ele é exemplo para o mundo quando se fala de eleição. Então a Justiça Eleitoral esse ano, né, está presidida pelo Nunes Marques, né, o ministro Nunes Marques, que vai cuidar aí da campanha eleitoral. É importante que a gente veja que não teve muita mudança, toda a mudança que teve um impacto muito grande na eleição de 2018, que foi a rede social, era a novidade ali, né? Quem se adaptou se deu melhor. 2022, a Justiça Eleitoral já estava mais preparada para esse tipo de campanha. E agora, em 2026, não teve muita mudança, porque o preparo da Justiça Eleitoral para isso já estava lá pronto. O que vem forte esse ano são duas coisas, né? IA, né? Saber o que é o candidato que está falando. Imagina, né? Eu vou lá no sábado à noite, faço uma IA com o candidato falando uma coisa que é crime. Muita gente que é idosa, muita gente que não tem conhecimento sobre tecnologia, acha que ele falou aquilo mesmo, e o impacto lá na urna, domingo de manhã. Como é que vai dar tempo de reverter isso aí? Então a IA está batendo muito forte nisso, a Justiça Eleitoral, e a questão de fake news, né? Eu falo que o candidato fez certa coisa, e aí ele não fez, né? E aí foi que aquela injúria tá na rede social, já passou de um celular para o outro, já passou a rede social, tem lá 1 milhão de visualização, e o estrago está feito. Pois bem, nós estamos aqui com esse tema incrível que é o direito eleitoral em ano de eleições. Nós estamos apenas começando, fiquem aqui conosco até às 15 horas. Estamos com o Dr. Cleiton Correia, advogado eleitoral, penal, civil e trabalhista, esclarecendo todas essas dúvidas que permeiam, inclusive, todo esse assunto inesgotável de dúvidas e de principalmente necessitado de orientação, que é o que o Dr. Cleiton veio aqui fazer conosco hoje, que nós vamos continuar após o repórter CBN, já com essas questões que o senhor estava trazendo aqui agora. Redes sociais, inteligência artificial, manipulação de informações e muitas outras coisas. Não perca logo após o repórter CBN. Repórter CBN. Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O governo federal revisou a projeção de inflação para 2026, elevando de 4,5% para 5,1%. A alta é atribuída a choques nos preços do petróleo, devido a conflitos no Oriente Médio e ao fenômeno El Niño, que pode impactar safras e preços de alimentos. A expectativa de crescimento do PIB permanece em 2,3%, impulsionada pelos setores industrial e de serviços. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou ter pedido cautela ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na promulgação da PEC que cria aposentadoria especial para agentes de saúde. A proposta é considerada uma pauta-bomba por parte do governo federal. O texto foi aprovado ontem pelo Senado e cabe a Alcolumbre decidir quando irá promulgá-lo para que a medida passe a vigorar. A República Democrática do Congo registrou mais de 2.000 casos de ebola e 754 mortes. A epidemia se alastra num ritmo sem precedentes e em novas áreas, de acordo com um comunicado feito pela ONG Médicos Sem Fronteiras.
O diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde alertou ainda que 80% dos novos casos não constam em lista de contatos conhecidos e se originam de cadeias de transmissão desconhecidas. O segundo finalista da Copa do Mundo será definido hoje. Inglaterra e Argentina entrarão em campo às 16h, com transmissão da CBN a partir das 3h. O vencedor enfrentará a Espanha, que derrotou a França ontem por 2-0. A decisão está marcada para o domingo, em Nova Jersey. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O trânsito na CBN tem o oferecimento de loteamento Mar Aberto em Itaparica. Lote a partir de R$350. Zap 71999824300. Trânsito. Oferecimento: conheça a linha Haval e Tanque 300 com a tecnologia Flex na GWM Morena. Venha fazer o seu test drive. Ouvinte CBN de volta e falando agora sobre a BR-324, trânsito carregado para quem trafega pela altura de Pirajá, sentido Salvador, tudo isso por causa de obras na região. Apesar disso, não recomendo o desvio, o trecho de retenção é curto e nas proximidades da Jaqueira do Carneiro você já encontra ótima fluidez. Sentido interior do estado, trânsito livre pela via. Conheça a linha Haval e Tanque 300 com a tecnologia Flex na GWM Morena. Venha fazer o seu test drive. Sania Santana para a CBN Salvador. Loteamento Mar Aberto, na ilha de Itaparica, com vista para o mar. Parcelas em até 48 vezes sem entrada e sem juros. Não perca essa oportunidade. Loteamento Mar Aberto. Ligue 719-9982-4300. Lixo tem lugar certo, dia e hora também. Prefeitura de Salvador. Trânsito. Oferecimento: MBA da Fundação Getúlio Vargas. Mais para sua vida, para sua carreira e para você. Novos cursos. MBA da Fundação Getúlio Vargas. É mais que um MBA, é FGV. De volta e falando agora da paralela, lentidão para quem trafega pela altura da Avenida Luiz Eduardo Magalhães e pelo viaduto Nelson Daia. Isso para quem segue em direção ao Caminho das Árvores. Não recomendo o desvio nesse caso, a menos que você queira chegar à região do Itaigara ou então Pituba. Aí você pode desviar pela Avenida Jorge Amado ou então pela Pinto de Aguiar. Inclusive, a Pinto de Aguiar apresenta alguns pontos de maior intensidade, mas nada que afete a viagem do motorista. MBA da Fundação Getúlio Vargas, mais para a sua vida, para a sua carreira e para você. Novos cursos. MBA da Fundação Getúlio Vargas é mais que um MBA, é FGV. Sania Santana para a CBN Salvador. CBN, falando sério. Apresentação: Alessandra Tanuri. Estamos no ar mais uma vez aqui, voltando desse intervalo, com o Dr. Cleiton Corrêa, um advogado eleitoral, penal, civil e trabalhista, bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em direito eleitoral pela PUC, Minas Gerais, membro da Comissão de Educação da OAB, apresentador do Taking Wave Podcast, palestrante e dando um show aqui, dando todas as informações e orientações que você precisa saber para esse ano eleitoral, que daqui a pouco começa de verdade, e todas as dúvidas que permeiam esse tema, hoje falando bastante aqui sobre direito eleitoral nesse ano de eleições, as principais regras, os crimes eleitorais, a propaganda eleitoral e o papel do judiciário, da justiça eleitoral na fiscalização dessas mesmas eleições. Dr. Cleiton, mais uma vez agora aqui, depois do intervalo, continuando comigo, seja bem-vindo mais uma vez e peço que a gente faça somente uma repetição do que fizemos aqui no primeiro bloco, de dizer nesse ano eleitoral quais são as principais mudanças que passam a valer para candidatos, partidos e eleitores.
A principal mudança desse ano, né, como eu falei, é a questão da IA, né? Você tem que... Pode usar IA? Pode. Porém, você não pode colocar a imagem da pessoa, você não pode colocar a fala da pessoa, né? Você não pode transportar. Posso fazer um bonequinho, posso colocar uma coisa aqui, de uma imagem de rua, agora pegar a imagem do candidato, eu não posso colocar o presidente Lula falando, pegar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e colocar a voz dele, falando uma coisa que ele não falou. Então, esse tipo de supressão, né, onde você pega a imagem e a voz de alguém, isso é proibido, né? E como eu falei também, que a grande novidade desse ano, em relação ao anterior, é ter muito cuidado com fake news. Vai passar informação? Cuidado, verifique, vá lá na fonte, né? Procure jornais de grande circulação, né? O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, né? Olhe se aquilo realmente é real, porque às vezes a gente fica fazendo coisas, né? Passando informações que não são verdadeiras, prejudicam o candidato e depois podem vir, se você foi a fonte daquela informação, se você foi identificado, pode vir até mesmo multas e sanções que podem prejudicar lá na frente. Exatamente. Doutor Cleiton, antes da gente continuar aqui com esses assuntos, que eu acho que são os assuntos do momento, o assunto do uso de inteligência artificial, dessa questão da deturpação de imagem, do uso de outros dispositivos, inclusive para manipular discursos, etc. e tal, e a gente vai bater sobre isso, a gente quer saber sobre isso, temos perguntas sobre o assunto. Eu tenho algumas perguntas aqui que no bloco primeiro nós chamamos, e de que o assunto está tão bacana, a entrevista está tão interessante que não deixa de chegar algumas perguntas aqui que eu preciso fazer. Olha só, nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco sobre essas questões de compra de votos, sobre o que é que hoje em dia pode, o que é que não pode, o que é que a sociedade deve fazer quando elas estão recebendo algumas ofertas, e se essas compras de votos elas são somente em troca de dinheiro ou se elas também podem ser em troca de benefícios, etc. e tal. A gente estava falando sobre esse assunto que foi super interessante. Chegaram algumas perguntas aqui. A Maria Helena, aqui de Brotas, obrigada pela sua audiência, Maria Helena. Se eu presenciar uma compra de votos ou qualquer irregularidade durante a campanha, como é que eu devo denunciar, doutor Cleiton? Quais provas são importantes para que a Justiça Eleitoral possa agir? O que é que as pessoas podem provar que elas estão realmente sendo assediadas para votar naquele candidato? Essa é a pergunta aqui da Maria Helena de Brotas. Ô Maria Helena, o que você pode fazer, né, como falei, tem um sistema chamado Pardal, né? Um aplicativo você pode baixar aí na sua lojinha de celular, né? Na nuvem, aplicativo. e aí você consegue, com esse aplicativo, né? Você tem como gravar um vídeo, né? Você tem como enviar um vídeo para a Justiça Eleitoral, porque, diferente de outro juiz, o juiz eleitoral, ele tem poder de polícia, né? Porque, geralmente, os juízes não podem agir de ofício, o juiz não pode ele sair e agir como agente da lei, né? Mas, no caso eleitoral, na situação eleitoral, o juiz tem esse poder. O juiz, ao receber a denúncia, ele mandar para o Ministério Público, ele agir porque não dá tempo. A campanha eleitoral dura 2, 3 meses. Não dá tempo para você esperar um processo. Então, o juiz tem esse poder, ao receber a denúncia, de mandar tirar propaganda, de mandar realmente investigar aquela ação que está sendo feita. Então, você pode ter um vídeo, você procura o Ministério Público Eleitoral, pode diretamente na Justiça Eleitoral e, juntando as provas que você tem, fazer a denúncia, que haverá uma investigação. Se aquela denúncia realmente for comprovada, tanto o candidato como a pessoa que recebeu ou que vendeu o seu voto, ela vai receber as devidas sanções. Muito bom, muito bom isso, essa informação desse aplicativo Pardal aí para você que está ouvindo, que você quer realmente fazer a sua parte. Fica a dica aqui da gente desse programa que existe esse aplicativo para denunciar casos de assédio aí que só está começando, né? E tem uma pergunta aqui excepcional que vai muito com essa linha, que muita gente compartilha. João de Feira de Santana, obrigada pela sua audiência, João. Muita gente compartilha notícias sobre candidatos sem verificar se são verdadeiras. Quem cria ou divulga fake news durante a campanha pode ser responsabilizado pela justiça? Essa é a pergunta do momento. Eu acho que é a pergunta que a gente vai ter que repetir durante todo esse mês a partir de agora. E aí, doutor Cleiton, as pessoas elas vão ser responsabilizadas se elas criarem fake news sobre outras? João, veja só, é claro que tem a diferença da pessoa que repassa da pessoa que criou a fake news, né? Mas a polícia tem como chegar, né? No IP lá, original, de onde é que aquilo ali surgiu. E a pessoa, geralmente, que faz isso, ela não faz de graça, né? Ela recebe algum benefício, alguma promessa, ela tem um interesse nisso aí. Então, se o candidato, ele realmente souber, se ele estiver consciente daquilo que está sendo feito, ele também vai ter sanções sobre isso. Um caso famoso aqui no Brasil é o caso de Pablo Marçal, né? Pablo Marçal no Rio, em São Paulo, ao ser candidato, né?
um dia antes da eleição, né, foi divulgado uma fake news do Boulos, né, o candidato a prefeito lá, que era adversário político, né, foi comprovado depois que era uma fake news, e como o candidato estava ciente, né, ele tinha pré-anunciado que ia divulgar isso, e divulgou uma fake news, ele hoje está inelegível, né, ele sofreu uma sanção da Justiça Eleitoral por divulgar fake news. Então, se o candidato ele é consciente de que aquela informação é falsa, ele até incentiva que seja divulgado, ele sofre sanção. E a pessoa que se deixou, né, que criou aquilo ali, se deixou levar, querendo beneficiar o seu candidato, junto com ele comete crime eleitoral, né? Crime eleitoral, como eu falei, é um crime comum, você não precisa ser candidato, você não precisa ser político para cometer crime eleitoral. Se o seu crime afetou a eleição, afetou a escolha livre do voto, você também cometeu crime eleitoral. Tanto vem multa, como se for difamação, foi injúria. Se você realmente acusou a pessoa de um crime, ou criou um crime com aquela pessoa que ela não cometeu, você responde também na esfera penal. Exatamente. E agora aqui o Roberto, do bairro da Vitória, pergunta uma coisa que a gente falou também aqui no primeiro bloco, é muito importante, as pessoas elas não sabem disso, né? Caso um candidato cometa um crime eleitoral durante a campanha, ele pode perder o registro ou o mandato depois de eleito ou somente multa? Quais são as principais punições previstas na legislação? Isso para que eles possam dar determinada dimensão ao que fazem. Não acharem de que uma multa pode tudo, né? Então, assim, é só uma multinha, não. Eles podem realmente perder o registro ou eles podem ser punidos depois de eleito? Essa é a pergunta aqui do Roberto, do bairro da Vitória, que também agradeço aqui, Roberto, a sua audiência. Obrigada. Olha, em tese, sim, né? Porém, o que vai ser avaliado é o impacto. A gente não pode comparar, né, o impacto de uma publicidade eleitoral em cima de uma compra de voto, por exemplo, em cima de uma obra que foi feita só com benefício eleitoral. Então, geralmente, o que faz as pessoas perderem os mandatos é o abuso do poder econômico, né? O abuso do poder político, né? Quando a pessoa investe dinheiro, é o caixa 2, a coação, né? Então, você conseguir comprovar que uma publicidade é feita antes da hora, ou feita de uma forma legal, porque ele colocou um outdoor, ou porque isso teve um impacto na eleição dele, a nível de mudar o panorama eleitoral, é difícil comprovar. Então, quando, em tese, né, na jurisprudência que temos no Brasil, alguém perder o mandato por causa só da campanha eleitoral, só da publicidade eleitoral, é difícil, né? Porque é difícil comprovar o impacto que isso teve, de fato, na eleição daquele candidato. Eu quero passar muito agora aqui para essa questão dos usos das redes sociais, né, que transformou muitas campanhas. E dentro dessa esfera das redes sociais, da velocidade da tecnologia, quais são as práticas permitidas e o que é que pode gerar punição? Independente da perda de mandato, a gente quer saber aqui dentro agora da tecnologia, que é o que a gente vai ver e que a gente estava conversando sobre tudo isso, né? E a tecnologia também acompanhando essa velocidade aí do uso. O que é permitido ser feito e o que é que não é permitido ser feito? Hoje em dia, né? Porque hoje em dia a campanha mudou, né? Até tem questionamentos assim, para quem estuda política, estuda a ciência política, se realmente há necessidade de um fundo eleitoral tão grande, né? Que são de bilhões, né? Já que a campanha ela é fortemente feita nas redes sociais. Então não precisa mais daquela quantidade de cabos eleitorais na rua, de santinhos na rua, né? Dificilmente alguém vai pegar um santinho e não vai jogar no lixo. Então tem essa grande dúvida se é necessário realmente esses bilhões que são empregados nas campanhas eleitorais. E daí, o que é que pode fazer na rede? Pode turbinar. Então, ele pode receber um valor, né, a Meta, né, que cuida do Instagram, do Facebook, você vai ver muito isso nas eleições, né, turbinar aquela campanha, né, mostrar para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Impulsionar, né? O nome é impulsionamento de publicações. Impulsionar, isso mesmo, impulsionar. O que não pode é usar robô, né? O que é robô, né? Eu vou lá, faço uma postagem, eu tenho lá 3 mil seguidores e tenho 1 milhão de curtidas, né? Então, você não pode pagar robôs, como as pessoas pagam, para turbinar aquilo ali. Aquilo pode ser orgânico. Eu coloquei lá na rede social, paguei para ser mostrada a pessoa, mas pessoas reais, né? O robozinho ele não pode ser usado. Eu posso ter minha página na internet, que as pessoas podem ir lá saber a minha campanha, o que é que ela está realmente defendendo, o que é que minha campanha promete. Se eu for eleito, o que é que eu vou fazer na minha página na internet, minha página de candidato. Sempre lembrando que o CNPJ, tanto do partido como do candidato,
tem que aparecer na campanha eleitoral, porque se alguma denúncia for feita, eu sei quem foi que fez. Eu não posso terceirizar essa campanha, não posso pegar uma influência, não posso colocar lá, eu lá abraçado com uma pessoa famosa e dizendo, ó, esse aqui me apoia, era muito comum antigamente, esse artista aqui está me apoiando. Então isso aí também não existe mais. Então a rede social, ela tem que ser usada com responsabilidade pelo impacto que ela tem, né? Porque esse tipo de coisa, principalmente, turbinamento, né? Impulsionamento. Esse Não impulsionamento das sendo, publicações, né? não sendo feito provavelmente por pessoas de verdade, sendo feita por robô, né? Eu tô lá, vamos exemplo aqui, a gente tá nesse podcast, Difícil para o eleitor tá poder conversando entender e que eu tô com um é feito candidato assim. aqui, de repente tem 3 milhões de pessoas assistindo, e a gente percebe que ali não são pessoas reais, né? É robotizado. Isso é crime eleitoral. Doutor Cleiton, eu gostei dessa maneira de pensar, porque eu acho de que a gente deve dar algumas dicas para quem está nos ouvindo, porque para nós que não estamos ainda familiarizados em sermos enganados dessa forma, fica difícil entender quando é que é IA, ou quando é que é robô, ou quando é que aquilo é verdade. Existem algumas coisas que ficam bem claras que aquilo ali pode não ser verdade, tipo está sendo mostrado para você um determinado discurso, ela tem 1 minuto, ela já tem 5 mil visualizações, abre o alerta que aquilo ali pode ser robotizado. Tem algumas coisas que a gente pode identificar para os leigos aqui que somos, assistindo a propaganda eleitoral? A lei, né, que ela normatiza sobre campanha eleitoral, a lei 9.504, né, de 97, né, e deixa bem claro lá, essa lei sempre está recebendo resoluções do TSE, porque não tem como, né, a lei, né, a lei de 97, acompanhar as evoluções das redes sociais, a evolução da tecnologia, mas a IA é uma séria preocupação. Quando você vai fazer alguma coisa de IA hoje, né, ou seja, no Instagram, no Facebook, ele lá, ou até no próprio YouTube, ele recebe um aviso, você tem que informar se aquilo tem IA ou não, né? Uhum. Mas é fácil, né? Qualquer especialista, né, da Polícia Federal, porque é um crime federal, né, um crime eleitoral, de ele ir lá e perceber que houve sim manipulação da voz da pessoa, que aquilo não foi dito, que aquilo não foi falado por alguém, e principalmente quando aquilo é lançado, como eu falei, no sábado à noite, eleição no domingo de manhã, aquela pessoa que, como aconteceu, como eu falei, o exemplo do Pablo, do próprio Pablo, né, da Prefeitura de São Paulo, Uhum. ele teve impacto, né, posteriormente, ele mais tarde queria ser candidato a presidente, né, não pôde porque, devido àquele fato, fake news que foram colocados ali, isso impactou, mais tarde mostrando que realmente tem impacto, dele tentar outro pleito, né? Então, se for fazer isso, que está pensando em fazer isso, né, pense bem, porque isso pode impactar sua vida e sua carreira até política. Exatamente. E a gente, voltando aqui, que eu até falei assim, olha, quando chegar lá no final do programa, vou pedir que o Dr. Cleiton também reforce que as pessoas que se submetem também à compra de votos ou ao recebimento de benefícios, se uma vez descobertas, não estamos aqui falando somente sobre estarmos mostrando o que é que os candidatos ou pré-candidatos estão fazendo de errado, mas também tomando consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos, mas também do que é que pode nos acarretar de punição caso a gente entre nesse jogo aí, que antigamente era mais fácil, mas que agora está mais vigiado e que eles podem ter determinadas coisas permanentes na vida aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso para quem está ouvindo aqui, por favor, né? Tomar consciência para depois não se sentir aí seduzido por determinados assédios, porque não cabe mais. Isso, Alessandra, é muito mais comum quando você tem uma eleição municipal, né? Que é aquela coisa ali mais comesina, mais local, né? Que chega a alguns lugares a fazer fila, né? A Justiça Eleitoral de Escola que faz uma fila e tá lá, dinheiro vivo. Então é muito comum os bancos nessa época do ano, né? Principalmente antigamente, tem muito saque de dinheiro vivo, né? Chegar o candidato lá, o dono do partido, né? Que o Partido do Brasil tem dono, e sacar 100 mil, 200 mil e para quê, né? Uhum. Então, para evitar esse tipo de coisa, né? Que a denúncia, ela ajuda bastante. Que é a pessoa que vai lá, vota e recebe o dinheiro, né? E muitas vezes, como eu falei, a pessoa tem até que tirar uma foto. Ou o candidato, alguns prometiam que só iam pagar se fosse eleito, né? Se eu for eleito, vai tal dia, tal hora. O caixa 2 também, né? Que é uma coisa que, principalmente época de Lava Jato, era muito comum, né? Que era o dinheiro do candidato que não passava pela conta, né?
Como não passava pela conta, esse dinheiro ia para outros fins que não eram os mais éticos, né? Ia financiar mansões, ia para dinheiro que ia lá para o exterior. Então, muita gente não sabe disso, mas a Lava Jato foi essencialmente crimes eleitorais, né? Que era crime de caixa 2. Era o dinheiro que, em vez de ir para a eleição, né, e ser registrado, ser computado, ser devolvido, que quando você recebe um fundo eleitoral e você não usa, você tem que devolver o troco. Eu recebi 10 mil para ser candidato a deputado estadual, só usei 5. O valor tem que ser devolvido, né? Não existe sobra de campanha. Então, a sobra de campanha já trouxe muitos problemas aqui no Brasil. Dr. Cleiton, primeiramente eu vou aqui agradecer, né? E depois eu vou deixar o espaço aqui aberto para que o senhor possa complementar com algumas informações que talvez eu não tenha perguntado, ou algumas atualizações que às vezes aqui durante a minha leitura eu fiquei entretida, não fiz, mas eu quero ouvir esse encerramento brilhante aqui, dando continuidade a essas perguntas extremamente pertinentes e que só estão começando. Primeiramente, a gente está aqui ainda nesse período pré, mas nós vamos começar aqui agora todo esse período aqui após agosto, aí realmente com essas regras eleitorais sendo fiscalizadas aqui através dessas orientações dadas. E muito obrigada pelos esclarecimentos. Nesse ano, a informação de qualidade é uma ferramenta importante para fortalecer a democracia e garantir que os candidatos e eleitores conheçam seus direitos, deveres e principalmente os limites estabelecidos pela legislação. Então, para encerrar, qual que é a principal orientação do senhor para os candidatos, equipe de campanha, eleitores, visando eleições transparentes, seguras e dentro da legalidade? E mais uma vez fica aqui o meu agradecimento e o espaço aberto para que, por favor, também mantenha os seus contatos abertos, divulgue os seus canais de comunicação para que os nossos eleitores que não conseguiram mandar todas as perguntas e não tive condição de responder todas as perguntas, mas tem muitas perguntas aqui para serem respondidas, nós podemos responder depois e fazer essa orientação chegar ainda mais longe. Olha, Sandra, quero mais uma vez agradecer o convite aí, a CBN Salvador, né? Um abraço aqui do pessoal de Recife, né? A audiência aqui também é forte. E dizer que os candidatos, né, os partidos, têm que se profissionalizar, né? Assim como os clubes de futebol no Brasil estão passando por esse processo, os partidos também, né? A gente no Brasil eram partidos feitos com muita ideologia, né? Às vezes não com tanta ideologia, mas com interesses difusos. Porém, a profissionalização é importante, né? É procurar um advogado eleitoral, né? Não tentar lá, não, bota meu primo, bota o assessor. Não, a pessoa que estudou, se preparou, leu, que possa dar orientações, principalmente em questão de prestação de contas, campanha eleitoral, é a forma de se postar, o que falar, o que dizer, para evitar multas, evitar lá na frente perder o seu mandado eleitoral. Você está com mandato eleitoral, você conseguiu finalmente, depois da segunda, terceira tentativa, se eleger e depois, por causa de uma besteira, de um passe em falso, você perde seu diploma eleitoral, né? A Justiça Eleitoral, ela atua não só durante a campanha, como depois, né? Então se descobre lá 1 ano, 2 anos depois. Então um monte de problema aí, principalmente no Sul, tá? No Rio de Janeiro, problemas com campanha eleitoral, né? Como foi feita a campanha, né? De que forma ela foi financiada? Aí tá aí governador com 2, 3 anos, perdendo seus direitos políticos, né? Alguns estados estão até sem governador, vai ter eleição, problemas de campanha eleitoral. Então, ter um advogado orientando, né, principalmente questão de prestação de contas, é importante para lá na frente você não ter um problema. E se você vai votar, eleitor, vote com consciência. Lembre que o voto é secreto. Ninguém sabe o que você está votando na urna. Não importa a pressão que você está sofrendo, lá na urna é você e o voto. Não tem como ninguém saber em que você está votando. E pode ter certeza que a urna eletrônica ela é confiável. Eu concordo. Acho que com advogado é sempre mais fácil. Dr. Cleiton Corrêa, obrigada mais uma vez. E você fica comigo na próxima quarta-feira, às 14 horas, como sempre, no CBN Falando Sério. CBN.